Bom, galera, sejam bem-vindos novamente ao nosso podcast Espiritismo Descomplicado. Hoje estamos aqui novamente, eu, Antônio Fortunato Júnior, o nosso amigo Edmar Júnior e o nosso amigo aqui Miguel Galdino, né, para novamente debatermos temas da atualidade à luz da doutrina espírita. Então, nosso objetivo aqui é debater temas atuais, mas sem perder o senso doutrinário. Bom, nosso tema de hoje, para que nós não percamos mais tempo, é poliamor. É o futuro das relações? Então, poliamor é um assunto aí que está cada vez mais em voga na internet, né, na imprensa, ou de casais ou pessoas que têm resolvido aderir ao movimento do poliamor, tá? Então, poliamor é um tema que remete um pouco mais a essa dicotomia entre poligamia ou monogamia, mas antes eu queria trazer o conceito, né? Qual é o conceito do poliamor, né, que a gente encontrou? Então, a poligamia seria esse relacionamento íntimo com duas ou mais pessoas, de modo consensual, transparente, ético e não monogâmico. Mas aí a gente entra num debate, né? É possível a gente ter um relacionamento de poliamor onde exista realmente um amor puro, ou vocês acreditam que tem mais um viés sexual, de busca de múltiplos parceiros? E eu queria passar primeiramente a palavra para o Miguel. Miguel, como é que você vê o poliamor como o futuro das relações? É uma evolução? Estamos caminhando nesse sentido? A gente vê esse movimento na sociedade? Qual é a sua visão aí do poliamor? Eu acho que é interessante, boa noite, pessoal, aliás, bom dia, boa tarde, né, na hora que estiverem assistindo. A gente tem que diferenciar um pouco o conceito de poliamor de poligamia, né? Porque o Livro dos Espíritos, quando ele fala de poligamia, ele está falando sobre um instituto social. É por isso que na pergunta 701 ele fala que a poligamia é uma lei humana. O nosso Código Civil brasileiro, por exemplo, até recentemente, no Código de 16, ele previa como crime, né, a poligamia no sentido de você ser uma pessoa casada e passar a ter um outro vínculo formal com outra pessoa, né? Então, isso está previsto em lei, está até combatido pelo direito penal, tinha todo esse peso por o Estado não admitindo que você tivesse mais de um vínculo formal, né? Eu acho que essa ideia do poliamor, ela é um avanço no sentido de que, como o próprio nome diz, ele sai dessa ideia de uma vinculação formal e passa a focar no sentimento, né? Então, o vínculo não é a formalidade, não é necessariamente a lei, não é o medo de uma repreensão criminal, é o vínculo de afeto, né? Então, eu acho que existe essa tendência atual, né, de fato, das pessoas se permitirem conhecer e se vincular e criarem suas próprias regras, né? A gente percebe que existe um pouco um movimento de ruptura com um passado muito rígido. Não que o modelo anterior ele fosse ruim ou errado, precise ser superado. Não é, tanto é que ainda a monogamia ela ainda é, né, a grande maioria. Mas o que a gente percebe é que hoje em dia as pessoas estão se permitindo vivenciar mais o que estão sentindo naquele momento, né? Estão aprendendo a negociar, né? Como a definição que você trouxe, né, de poliamor. Existe uma ética, existe uma negociação, você não pode se relacionar se a outra pessoa com quem você está não concorda. Então, aparentemente, é uma tendência, mas eu entendo que é diferente da poligamia. Mas então, dentro do conceito que você está trazendo para a gente, é que o poliamor, digamos, ele é uma espécie de poligamia. Ele poderia ser se na poligamia tivesse sentimento, no que a gente às vezes tem dúvida, né? Porque, por exemplo, dependendo da cultura, a gente começa pela cultura típica, que é a cultura árabe, né? Que até hoje em dia o homem ele tem direito a ter mais mulheres desde que ele possa bancá-las, né? Suportar, né, os custos para mantê-las com todos os seus direitos, mas não falam muito sobre sentimento. Aqui no Brasil, apesar da gente, né, combater a poligamia, inclusive via direito criminal, a gente sabe que era muito comum os homens, né, terem uma amante, muitas vezes manter uma casa para amante, ter filhos com as amantes, inclusive isso estava previsto no próprio Código Civil, olha que ironia, né? O concubinato estava previsto no Código Civil de 16, né? Eles usavam inclusive termos, né, como bastardo, porque era algo que existia, mas que não era muito observado, né? Então, eu não sei, eu acho que a poligamia poderia ser poliamor se houvesse sentimento e se a esposa oficial concordasse com aquilo, que geralmente não acontecia, né? Que geralmente o homem não pedia autorização para a esposa oficial para ter uma segunda família, né? Então, nesse sentido é que eu acho que não, difícil, poderia ser, mas dificilmente eu acho que acontecia.
Mas aí eu queria saber do Ed. Ed, será que é possível existir um relacionamento poliamoroso onde todos ali têm um amor puro, é um amor realmente verdadeiro, incondicional, onde todos se amam e não tenha somente o interesse sexual? Como é que a gente faz essa separação entre o que é sexo, o que é amor? É possível ali numa relação desse de grupo todos se amarem ali incondicionalmente, ou você acha que é mais uma justificativa para poder ter múltiplos parceiros? Então, boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Esse é um tema extremamente interessante porque ele necessariamente obriga a você passear pela história da humanidade, entender como foram construídos os relacionamentos, os modelos familiares, as relações conjugais, e você vai observar ao longo do tempo que em muitas culturas, durante muito tempo, as mulheres eram, entre aspas, menos valorizadas e tinham menos importância do que os homens. E muitas das vezes elas eram obrigadas a casar, às vezes conhecia a pessoa no dia do casamento, eram casamentos arranjados, que não necessariamente envolvia sentimentos. Os casamentos por interesse, por poder, eram muito comuns. Antigamente, era muito comum que os homens tinham esse status de poder ter muitas mulheres. Poucos os países, nós vamos ver isso muito na Itália, na figura das matronas, mulheres que tinham muitos homens, mas uma relação mais estável. Quando você faz uma pergunta para mim dessa, se é possível ter um amor pleno, uma cumplicidade ideal com maior número de pessoas, eu gosto de fazer uma análise não pelo aspecto moral, mas pela probabilidade. Se entre duas pessoas, dito casamento monogâmico, isso também é difícil de se ter, quanto mais pessoas eu colocar dentro desse processo, mais difícil será. Existe uma situação ideal onde todos ali vão estar sentindo, manifestando, exercendo esse sentimento puro, pleno? Existe essa possibilidade, mas ela tende a ser mais difícil. Nós não estamos falando de estatística. Só que nós não podemos confundir nos relacionamentos, tanto monogâmicos quanto a poligamia e o poliamor, que isso é baseado em sexo, porque isso não é uma verdade. Tanto que para aqueles que são monogâmicos, geralmente os monogâmicos com mais tempo de casado, sabem isso de forma muito clara, muitas das vezes esses relacionamentos nem sexo tem mais. Mas os laços foram cultivados e fortalecidos, são tão intensos que o sexo não é importante. O poliamor, ele matematicamente torna mais difícil essa igualdade, mas é muito raro até mesmo pais e mães amarem os próprios filhos de forma igual. Quando nós envolvemos relações de múltiplas pessoas, nós não podemos tentar trabalhar uma igualdade, porque isso não existe. Nós vamos amar pessoas de forma diferente, ter sintonias, afinidades, não gostar de determinadas coisas. Por isso que sim, a igualdade não é algo fácil, estatisticamente fácil de alcançar, mas eu acredito que possa ter sim sentimentos nobres. É um outro aspecto que nós estamos trabalhando. É possível? É. É fácil? Muito difícil. Então, quer dizer, em tese, né, se a gente pensar, vivemos numa sociedade É, cristã, né? Somos cristãos, então acreditamos no amor ao próximo. Então, em tese, seria muito bonito dizer que poderíamos todos viver uma grande família, todo mundo se amando, né, e tendo esse amor livre e se respeitando, mas a probabilidade disso acontecer e dar certo provavelmente seria muito pequena, né? Porque se num relacionamento, como você colocou, num relacionamento a dois já é muito difícil, né? Imagina num relacionamento onde você tem pessoas com os mais diversos sentimentos, com os mais diversos interesses, né? E achei interessante essa questão que você trouxe dessa digressão, dessa evolução na humanidade aí, de como isso veio se modificando, né? Mas aí eu queria perguntar também para o Miguel. Miguel, você acha que essa mudança cultural e na prática na sociedade, né? Você teve essa vinda da mulher, a liberdade feminina, a mulher indo para o mercado de trabalho, tendo mais liberdade, tendo os mesmos direitos que os homens. Você acha que, de certa forma, influenciou também nessa iniciativa desse movimento?
Com certeza, né? Porque a gente tinha ali uma metade da população, como no Livro dos Espíritos eles tendem a colocar, né? Que o argumento principal que eles usam ali em 1857 é que o número, né, de homens e mulheres seria aproximadamente o mesmo, então o que indicaria que a monogamia seria o caminho, né? Apesar da gente saber que historicamente o número de homens sempre foi um pouco menor do que o de mulheres, né? Mas com certeza era uma maioria que foi silenciada desde o início do patriarcado, né? Desde Moisés. Então, era uma parcela que não tinha não tinha voz, não podia dizer o que sentia, não podia dizer o que gostava. Então, na verdade, o relacionamento formal, um casamento formal, como o Ed lembrou, né? Aqueles casamentos arranjados, eram entre dois estranhos e muitas vezes esses estranhos continuavam assim até o fim. Né? Porque não se conheciam, a mulher não tinha medo de falar o que ela achava, e principalmente sobre essa temática sexual, ainda existia uma repressão ainda maior, porque o homem casado não se permitia falar isso com a mulher, porque parecia que era inadequado, e a mulher, então, ousar falar, né, que quer fazer algo, ou que não quer fazer algo, era mais absurdo ainda. Então, ninguém falava sobre sexo, então era aquela questão, assim, o homem faz o que dava prazer, a mulher tinha que aceitar o que tinha. Então, com certeza, esse movimento que, em termos históricos, é muito recente, né? Da mulher empoderada, da mulher protegida legalmente, da mulher que é dona do seu corpo, né? Que se permite ter os mesmos direitos que o homem em relação a ter o prazer e etc. Com certeza movimentou as coisas, né? Porque a mulher agora não acha mais que ela é obrigada a se submeter a qualquer tipo de situação. Né? Inclusive, a gente escuta relatos por aí e os números de violência doméstica, por exemplo, demonstram, né, que tem homens que acham que têm o direito de educar a esposa. A gente está em 2024 e quantos casos a gente vê na delegacia, né, de mulheres que são espancadas, né, que são agredidas, porque o homem achou que ela se vestiu equivocadamente, que ela não respondeu, que ela não apareceu, que ela ousou terminar. Então, a gente vê que está tendo essa transformação, né, da mulher tendendo a falar mais. Eu gosto disso, não gosto daquilo, eu aceito isso, não aceito aquilo. Ed, você acha que o espírito, né, assim, o ser humano, o homem, né, ele é naturalmente é uma coisa instintiva dele, ele ser poligâmico ou monogâmico? Isso é algo cultural, né, é algo que assim, nossa, não, porque o senso comum gosta muito de dizer, não, o homem, né, o homem, digo, o sexo masculino, ele é naturalmente poligâmico, né? Como é que você vê essa criação desses conceitos? Na verdade, isso reflete muito a nossa cultura do patriarcado, né? Assim, os homens, inclusive nós, durante muitos e muitos anos, fomos elogiados por ter várias parceiras ao longo da nossa vida, ao ponto que a mulher era ridicularizada e julgada se ela teve algumas experiências a mais com outros tipos de homens. Na verdade, quando você passa para a nossa realidade, da nossa sociedade atual, discutindo este tema poliamor atual, nós temos que vestir a camisa do tempo em qual vivemos. Qual é este contexto? Se você analisar hoje, a maioria das pessoas, elas casam tendo que já tiveram antes de casar um relacionamento sexual com seu parceiro, coisa que antigamente era muito comum, que as pessoas esperavam casar para ter o seu primeiro relacionamento sexual com aquela pessoa, principalmente as mulheres. E, inclusive, às vezes era até exigido isso. Hoje em dia, nós vivemos uma sociedade que tem experiências múltiplas, não só com diversas pessoas do sexo oposto, e até mesmo do mesmo gênero. O homem, ele é tido como um pouco mais promíscuo e a mulher um pouco mais recatada. Porém, isso também é uma visão de um patriarcado, de um modelo nosso, no qual o homem tem características e qualidades diferentes das características e qualidades da mulher. Eu acho que o ser humano, assim como a própria doutrina do Lígio nos traz, ele defende na questão 701 do Livro dos Espíritos, que ele pergunta qual é esse modelo melhor, se é o monogâmico ou poligâmico, e a espiritualidade nos responde que o modelo de monogamia é o progresso. E exatamente o fim da poligamia trouxe um avanço e foi nos diferenciando cada vez mais, até mesmo dos animais. Essa é uma colocação que nós temos que trazer com história. É o que a doutrina defende, é o que nós acreditamos, é muito mais fácil,
Porém, se você entender que as nossas relações de seres multiexistenciais, já tivemos inúmeras esposas, e essas pessoas, e não já foram nossas esposas, no meu caso, poderia ser nossos maridos, vem dentro da nossa família, vem como filhos, e a gente vai criando tantos laços diferentes de amor, a gente começa a entender que tudo isso é um processo. Na minha visão, o poliamor também é um processo. Até as pessoas aprenderem a ter uma relação mais estável, mais duradoura, de uma forma tal qual a doutrina nos traz. É um processo, não estou dizendo que é errado, até porque não estou nem falando que é certo ou errado, mas todas as virtudes que existem no modelo cristão, todos nós, a maioria de nós, não as temos em plenitude. E passamos por um processo de aprendizado até chegar lá. E o poliamor é um processo como esse. Nós estamos aprendendo uma grande diferença do poliamor, que todos estão ali dentro, eles estão porque querem, escolheram, concordaram, combinaram, ninguém está violentando a consciência de ninguém. É diferente, muitas vezes, de uma poligamia, que um está fazendo escondido do outro, o cara tem 4, 5 esposas, outras não sabem, e muitas das vezes, em culturas onde o homem ele subjuga a mulher, ela obriga a mulher a casar com ele. Então, assim, são modelos. Eu não estou debatendo aqui o que é certo e o que é errado, mas é um aprendizado. Nós, homens, tendemos a exteriorizar as nossas vontades sexuais, até porque a própria sociedade valoriza e bate palma muitas das vezes. A gente Exato. faz isso, entendeu? Eu ia só E as mulheres complementar não. nesse ponto que o Ed finaliza, né? Porque quando fala que o homem é promíscuo, eu tenho dúvidas se o homem que é mais promíscuo ou se a sociedade, né, via patriarcado, permite que o homem seja e não permite que a Isso. mulher não seja. Porque será que a mulher Pode ser. sempre teria sido a recatada do lar se ela não corresse o risco de apanhar, de ser presa, de perder o patrimônio, de ser escorraçada de casa, de ter que ir para a prostituição, caso fosse largada de casa? Então, assim, eu acredito que esse impulso sexual sempre foi para os dois, mas a mulher nunca pôde verbalizar e colocar ele para fora, né? O homem sempre pôde, inclusive era valorizado, né? Então, eu tenho minhas dúvidas se o homem é mais sexual mesmo que a mulher ou se a gente só pode verbalizar e colocar mais para fora com mais facilidade. Inclusive, nós temos na própria Bíblia as mulheres que eram tidas como a prostituta, nós temos as mulheres que eram da vida, né? Mas nós não temos dos homens que tinham várias mulheres, né? Nós não temos passagens falando sobre isso, como é que é uma questão até cultural. E era muito comum, tá lá no Velho Testamento, muitos deles tinham várias esposas e construíam várias nações diferentes com várias esposas, porque era cultural. O Ed, o Então, caso clássico de Jesus com a mulher que ia ser apedrejada. Ela era adúltera, exato, lembra? Ela ia ser adúltera. adulterada. Aí ele chegou e falou para ela: Esse, se não te condenaram, eu não vou te condenar. Mas e cadê o vai, não adúltero? peques Porque mais. se ela era Exato. adúltera, alguém estava ela traiu, né, o marido com um homem, né? É, Então, cadê o adúltero, esse. né? Ninguém, não temos notícia. Mas, ô Miguel, só fazendo um adendo aí com relação a essa questão que você colocou sobre talvez a dúvida de talvez a mulher, se a mulher ou o homem tem um desejo maior, se isso não foi a criação, né? Mas eu acho que também isso está relacionado à questão da testosterona, né? Pô, nós homens a gente tem testosterona e a testosterona ela nos deixa, ela tem esse papel, né? Tanto que é muito comum quando você vê mulheres que fazem uso de hormônios de forma exógena, né? O desejo sexual delas aumenta demais. Então, mulheres que fazem Aumenta. uso já toma bomba, né, tal, aí, tipo assim, cara, é muito comum, tanto que o pessoal até brinca, né, falam que teve essa treta agora aí da Graciane e do Belo, né, a Graciane traiu Exato. o Belo com o personal, tal, aí o pessoal falando que a Graciane traiu o Belo com o personal porque ela estava tomando muita bomba, estava tomando muita testosterona, né, mas, enfim, tem essa questão também hormonal, né, que, de certa forma, claro, não é uma justificativa, né, até porque Fisiológica, né? não é justificativa, mas assim, é uma explicação fisiológica, mas de certa forma é porque não deixa de ser também uma aprovação para a gente no sentido de controlarmos, né, os nossos instintos, né? Aí eu queria até aproveitar, trazer uma questão aqui para o Miguel, se ele pudesse fazer uma análise aí, uma coisa que eu estava refletindo aqui. Se a gente pensa, se a gente o livro dos Espíritos traz essa questão de que a monogamia é um avanço, tal, tudo mais. Então a gente pode dizer que lá no início, como os espíritos fomos criados, tivemos nossas primeiras experiências, estou lá, homem das cavernas, só instinto, matando, caçando, fazendo tudo ali dentro da brutalidade.
e talvez eu não pudesse relacionar nesse momento a poligamia como uma prática comum, e à medida que a razão vai se sobrepondo ao instinto, a monogamia vai se tornando uma prática mais, não vou dizer aceitável, mas mais alinhada com a lei divina. Como é que você vê essa correlação? Você acha que eu estou equivocado? O que você pensa sobre isso aí? Não, eu acho que você tem razão quando a gente entende qual é a proposta da doutrina, que a gente sabe que é evolução para um progresso moral, né, com fins de reforma íntima, com fins de atingir, né, esse termo contraditório que é perfeição relativa. Então, se a gente está pensando num crescimento espiritual, a gente tem que entender que um relacionamento ele tem uma grande complexidade, né? Então, quando a gente analisa sobre um prisma psicológico, que é o que essa onda da Joana vem tentando trazer para a gente goela abaixo, que se a gente não entender como a nossa mente funciona, a gente não vai aproveitar bem, vai continuar não aproveitando bem a nossa encarnação, a gente vai entendendo a riqueza e a complexidade que é um relacionamento entre duas pessoas. Por quê? Porque primeiro que a gente já não se conhece muito bem, o outro também não se conhece muito bem. A gente sabe que a gente tem uma série de conteúdos inconscientes, o outro também. Então, é o nosso consciente lidando com o inconsciente, tem o inconsciente influenciando o outro inconsciente. É uma relação quádrupla, na verdade, né, em termos psicológicos. Então, se a gente está realmente buscando ter ali uma plenitude, que é, né, ter essa perfeita harmonia, né, essa troca ideal, né, de sentimento, de uma retroalimentação, de uma parceria, de tudo isso que a gente instintivamente idealiza e busca, exige muito trabalho interno. Né? Então, isso exige muito o quê? Ouvir o outro, saber qual que é a perspectiva do outro, descobrir em mim qual que é a minha demanda, qual que é a minha dificuldade, como eu posso fazer para que o outro me ajude, como eu posso ajudar o outro. Então, todo esse movimento psicológico, ele é muito difícil, né? Ele é muito refinado, e eu acredito que 95% das pessoas não faz, né? Então, a gente vai aprendendo, quebrando a cara, brigando, se chateando, se machucando, e é por isso que a gente vai empurrando, né, esses karmas, né, multi-encarnacionais, porque a gente não consegue se entender, porque a gente não se entende, né? Então, de fato, analisando sobre esse prisma evolutivo, da gente chegar em algum lugar, de ter uma relação enriquecida sentimentalmente, psicologicamente, o caminho dual, ele é o ideal, porque talvez uma encarnação seja muito pouco para a gente se conhecer profundamente e conhecer uma outra pessoa profundamente, né? Então, como o Ed até falou lá no começo, né, ter esse tipo de profundidade de troca, né, com duas, três pessoas, talvez seja difícil. Então, levando em consideração o objetivo do relacionamento, talvez esse caminho do monoamor seja o caminho ideal. E muito mais fácil, né? Inclusive, vocês já ouviram falar o termo de almas gêmeas. Tem espíritos que se afinizam tanto nessa relação única que eles tornam-se ligados pela eternidade. Aí vai chegar o defensor máximo do poliamor e falar isso, alma gêmea, mas também tem os trigêmeos, os quadrigêmeos, né? Mas cada vez mais essas relações que envolvem muitas pessoas com laços extremamente profundos, eles não são baseados em sexo, não são baseados em corpo, eles são baseados em ideais, sabe? Em propósitos, em trabalho no bem, que vai transformando todos nós numa grande e muito unida família universal. Só que para nós chegarmos lá, nós vamos experienciando muitas formas de respeitar e amar o próximo. E muitas das vezes isso se confunde também com o sexo. Na nossa fase, que é extremamente animalesca, nós estamos aprendendo a amar, nós estamos aprendendo a sentir, nós estamos aprendendo a se portar, nós aprendemos a admirar. E essa admiração, ela passa, às vezes, pela admiração do rosto, da beleza, do aspecto físico, ligado aos hormônios. Então, é todo um processo. Nós ainda somos muito seres muito animalizados, que estamos passando por um processo. Se olharmos isso com a visão de caridade, com a visão de evolução, a gente compreende, a gente não precisa achar que esse seja o melhor caminho, mas a gente compreende com muita serenidade porque esse tipo de coisa existe. Porque nós estamos todos nesse processo. Assim como toda outra qualquer virtude que nós vamos ter que conquistar, vai ser uma luta doida. A gente vai aprendendo da forma mais atravessada possível até chegar na forma ideal de exercê-la. Então, eu acredito que é muito por aí. A gente vive hoje um período, né, não hoje, né, acho que desde sempre, né, até hoje,
o sexo, ele é muito importante para nós ainda, né? Apesar de ser um assunto tabu, né? Nossa, falar sobre sexo, principalmente em ambientes religiosos, né? Então, eu acho muito difícil você ver dentro do centro espírita ou numa igreja alguém falando sobre sexo, né? Mas a gente Dentro sabe, de casa ainda. dentro de Dentro de casa. casa ainda. Os meus pais, por exemplo, não conversaram comigo É. sobre isso, né? Se eu fui Nenhum conversar dos nossos. na rua, né? Conversar na rua, né? Mas o sexo, eu quero dizer, o sexo ele é muito importante para todos nós, principalmente, quer dizer, na escolha dos nossos parceiros, né? Se vai acontecer essa conexão sexual. E hoje é que eu quero chegar. Pô, e hoje, na nossa sociedade atual, apesar de já existir também um movimento de assexuados, né? Outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre isso, tem se tornado uma coisa cada vez mais comum. A gente pode falar sobre isso depois, né? Não sei se isso aí já tem relação com a regeneração, não sei, mas hoje para a gente é muito importante, né? E será que isso não reflete essa questão do sexo ser muito importante, né? Não, e a gente está imerso também no ambiente hoje, é um outro ponto que me veio aqui à mente, a gente está cada vez mais sendo bombardeado com pornografia, né? Então, está muito fácil, está muito disponível. Então, e ali você tem acesso, não que eu nunca tenha acessado, nunca acessei, tá, gente? Mas é, me contaram que você tem acesso a muita coisa, aos mais diversos tipos de sexo, né? Mas aí é uma coisa interessante, nem todo sexo é legal. Assim, legal no sentido de ser algo bonito. Convém. É Se convém, né? algo bonito no Energia sentido boa. uma energia boa, tal, pô, sei lá, pedofilia, necrofilia, Não, isso zoo... aí é crime, né? Isso é Não, patologia. não, sim, mas eu não tô nem entrando nesse mérito, mas eu quero dizer assim, mas não deixa de ser uma prática sexual, e que não é É um legal. distúrbio, né? Isso é um distúrbio. O exagero não é bom em nada. Então, assim, até mesmo dentro do sexo, que é uma coisa maravilhosa, dada por Deus, mas que tem o mau uso, né? O mau uso. Mas onde é que eu quero chegar? Até que ponto essa grande importância que nós damos para o sexo não nos influencia também dentro dessas relações poliamorosas, né? Dessa troca múltipla de Ah, energia. sem dúvida. Acho que antes da gente começar aqui, a gente estava conversando aqui, falando sobre os nossos períodos de solteiro, né? E aconteceu comigo também, eu quando solteiro, né? Nota, a gente conhece muita gente e tal. Mas eu lembro que eu cheguei a essa conclusão, né? Assim, cara, é muita energia. E chega num ponto assim que se você não se cuidar, eu digo porque eu passei por isso, você fica até doente. Você fica assim, a gente tem que saber lidar com essa troca, né? Com essa conexão. Mas enfim, queria trazer essa questão para vocês. Né? Até que ponto essa importância que a gente dá para o sexo, e não estou dizendo que é algo ruim, mas isso influencia nessas escolhas poliamorosas. Então, eu acho que a gente, na mesma linha da primeira pergunta que você fez em relação à mulher, né? Eu acho que a gente também, enquanto homem, está também se permitindo descobrir e conhecer o sexo de uma forma mais ampla, né? Porque mesmo os homens que tinham o privilégio de poder ter um pai, por exemplo, né? Que antigamente levavam para um puteiro, para o filho, né? Aprender como é que era com aquela trabalhadora, ainda assim não é a mesma coisa, porque ali, no caso, ele está sendo ensinado por alguém que você não sabe qual é o paradeiro, né? A fazer determinadas coisas, e aquele menino vai aprender que, tipo, é assim que se faz. E quando ele for casar, ele vai estar com uma menina que não sabe de nada, então o que ele fizer para ela vai ser aquilo. Então, e fora que entre os homens, como você falou, ainda existe esse tabu sobre o assunto, também não é tão comum até hoje você falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo com a minha namorada, com a minha peguete, com a minha esposa. Não existe essa troca de detalhes, né, sobre o que se faz naquele momento. Então, o que a gente percebe é que hoje em dia, e até pelo setting terapêutico, né, também é o que a gente vai escutando, que para o homem também está sendo uma novidade pensar sobre este assunto, pensar sobre si, pensar no seu corpo, pensar, isso me dá prazer, isso não me dá, eu gosto assim, eu gosto assado, né? Pensar na outra pessoa, né, como alguém que pode contribuir e não simplesmente às vezes, né, como um objeto de desejo, como um objeto de satisfação, né, ou como algo que eu uso e descarto, né, como algo que eu uso e troco, como é algo que eu uso e guardo e pego de volta. Então, eu acho que estão os dois gêneros, né, em todos os gêneros, está todo mundo, né, nesse momento de transição planetária, conseguindo aprofundar essa reflexão, né? Quem sou eu? Conhecer o meu corpo, conhecer meus limites, né? E me permitir dar prazer. E isso, geralmente, você só vai conseguindo, isso ajuda a reforçar o monoamor, né? Porque geralmente quando você tem intimidade com aquela pessoa que está ali, você vai mostrando para ela do que você gosta, quando ela vai te dizendo o que você gosta, vai havendo uma troca não só porque você passa
a sentir mais prazer, mais completo com aquilo, mas também é muito bom o contrário, você sentir que você está dando prazer de verdade, né, para outra pessoa. Então, isso também ajuda a aprofundar uma relação que, infelizmente, nos casamentos que a gente via de antigamente, né, eu digo isso por avós e pessoas mais velhas de família assim, ah, que não conversavam sobre o assunto, né? Então, assim, fazia ali e amava, mas não sabia nem que isso era uma área que você pode explorar. E, gente, apesar de Freud ter começado, né, a falar sobre isso lá na Viena vitoriana, né, de 1898, por ali, a gente até hoje tem dificuldade de falar sobre esse assunto e a gente Muito. não percebe o tanto de impacto psicológico que causa na vida de uma pessoa essa questão, impacta relacionamento. Então, a própria questão, eu não vou falar do poliamor, mas, por exemplo, a pessoa que não consegue ter um relacionamento, né? Aquela pessoa que precisa de aventura o tempo todo, né? O Dom Juan. É um caso clássico, estudado pela psicologia, né? O cara que é o Dom Juan, quer entender por que que ele não se contenta com uma, ele precisa pegar todas, tem uma questão materna, tem coisas que você pode aprofundar que você vai conseguir entender a origem, entendeu? Então, a pessoa que está ali, né, às vezes no poliamor, só tem uma coisa com uma, tem coisa com a outra, né? Você muitas vezes consegue, olhando para si, identificar o que que você está procurando, né? O sexo está muito relacionado com procura, né? Então, acho que é isso. Não sei se eu respondi. E Ed, o É, que é você muito, acha? não, muito interessante, porque a questão sexual realmente ela é o divisor de águas para muitos de nós. Inclusive, tem muitos dos defensores da monogamia, muitos. E eu vou falar isso de forma assim, empírica, né? Mas muitos defensores da monogamia são pessoas que já tiveram, muitas das vezes, várias experiências de adultério. Só que eles não assumiam para a sociedade os seus outros relacionamentos e faziam isso escondido. Isso, historicamente, quantos homens já não tiveram várias amantes, né? De certa forma, por causa do sexo, né? São raras vezes que as relações eram relações de extrema afetividade ao ponto de deixar-se oficial e casar com a amante. Então, realmente, o sexo ele é algo que nos movimenta para várias direções. E essa energia, que é uma energia sublime, que inclusive nos traz a vida, ela quando bem conduzida, é excelente. Quando mal conduzida, realmente nos traz grandes problemas. E tem determinados espíritos que optam por, de certa forma, bloquear essa energia para transformar isso em algo melhor. E quando isso é feito, a doutrina espírita, inclusive nas questões anteriores, as 698, se eu não me engano, ela fala que as pessoas que optam por bloquear essa energia com um simples sentimento de egoísmo para si próprio evoluir, eles, por meio do celibato, por exemplo, eles estão fazendo errado, eles não estão fazendo certo. Mas aqueles que fazem este processo em prol de algo maior, para beneficiar outras pessoas, muito transformando as energias, por exemplo, na arte, na pintura, na religião, no bem, na caridade do próximo, eles conseguem transformar essa energia criadora, renovadora, de uma forma incrível. Então, é uma energia ainda muito animalizada, muito compatível com o nosso nível de evolução, que nós temos que saber utilizá-la ao nosso benefício. E se nós tivéssemos, desde criança, uma cultura de falar sobre esses assuntos com naturalidade, com franqueza, com valores, desde cedo, talvez nós teríamos uma sociedade um pouco mais equilibrada e menos traumatizada nesse assunto. Hoje em dia é um tabu enorme falar sobre sexo, falar sobre sexualidade, sobre relações sexuais, não só na adolescência, mas como também dentro do próprio casamento. Pessoas são casadas há 40 anos, ainda têm dificuldade de falar isso um com o outro. Você vê como é que é um assunto complicado. Mas é uma energia fantástica, muito importante, mas que precisa ser, entre aspas, dominada, domada e bem aplicada. Entendida, né? De entrar em contato com ela, né? Saber que ela existe, É, como que ela funciona. É, Mas, e Antônio, eu também ia te jogar a pergunta, porque esse assunto que ele está falando aqui, eu fiquei pensando na questão dos jovens hoje em dia, né? Que a gente trabalhando com juventude na casa espírita, eu já ouvi, até tristemente, confesso, mais de uma vez, jovens assim de 20 anos, 21, 19, falando assim: ah, eu nunca namorei e nem pretendo. Eu falei, por quê? Ah, porque você acredita em monogamia? Você acredita em fidelidade? Isso aí é tão século XIX, sabe? É tão primitivo.
E eu acho que isso muito, né, esse aparente desencanto desse discurso, eu acho que vem muito dos maus exemplos, né, que esses jovens viram em casa ou próximo a eles, né, de casamentos que talvez externamente são ali casamentos formais, monogâmicos, no papel, na igreja, sei lá onde, mas que no dia a dia é só, né, destruição, briga e desgaste. Então, também a gente tem que pensar nisso, né? Até que ponto vale a pena você, né, enfiar uma monogamia goela abaixo ou você impor esse modelo para as pessoas terem que se enquadrar ali e a gente não pensa no tipo de consequência, no que isso está produzindo, né? Exatamente, até porque, nossa, eu me perdi aqui no que eu ia falar, desculpa, você me fala de novo, Não, eu ia te perguntar sobre essa influência, as consequências, né, de uma monogamia infeliz, né? Vale a pena você insistir nela mesmo não dando certo? Eu acho que a gente tem que pensar, o espiritismo, na verdade as religiões, né, até um papo que a gente sempre tem, né, trazem muito essa questão da culpa, né, de que, não, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, né, e eu acho, de certa forma, que às vezes se interpreta errado dentro da doutrina espírita, porque a doutrina espírita não traz isso, né, a doutrina espírita traz, claro, o nosso grau de responsabilidade a partir do entendimento que a gente tem, mas também que a evolução ela é progressiva, né? Então, na medida que a evolução ela é progressiva, né, naturalmente a gente vai passar por fases, como esse momento agora que os jovens estão passando, talvez de experimentação, de, pô, vamos ver se isso aqui é bom. Não, de repente eu vou tanto esse é um dos motivos pelos quais a gente encarna. A gente encarna porque a gente precisa viver, precisa ver como é que é, porque senão bastava criar a gente ali perfeitinho, né? Nossa, já sabe tudo, é assim, já está definido, né? Então, a gente está aqui encarnado exatamente para vivenciar, até porque essa evolução ela é progressiva, né? Não é na natureza não dá saltos. A gente precisa realmente não vai passar de um polo para o outro no dia. Entre o preto e o branco você tem muitos tons, né? Então você vai passar por essas diversas fases que podem também englobar, pô, não, quero experienciar, quero, porque às vezes algumas religiões trazem para a gente, ó, se tu fizer isso aqui, meu filho, vai queimar lá no fogo do umbral, né? E a pessoa fica, nossa, meu Deus, assim, aí a pessoa erra porque ela continua cedendo aos instintos, né? E fica ali com aquele sentimento de culpa e se martirizando. Mas eu acho que naturalmente a doutrina, né, nos concita a evolução progressiva. Claro que, pô, quanto mais rápido eu progredir e avançar, melhor, né? Menos sofrimento eu vou passar, menos dor, né? Sim, até porque a pergunta 697, né, que é uma pergunta muitas vezes esquecida, pertinho daquela que o Ed falou, né, fala justamente sobre isso, né, se a indissolubilidade absoluta do casamento era lei da natureza ou lei humana. E os espíritos falam claramente que é uma lei humana muito contrária à da natureza, né? Então ele está falando o quê? Que essa indissolubilidade não está na natureza, né, e que naquela época ainda era prevista, né, como indissolúvel, mas que a lei humana ela pode evoluir, permitindo, né, o divórcio quando aquilo não é mais saudável. E por que que ela não, e por que que não é saudável? Porque os espíritos entenderam muito bem que, como você acabou de falar, o progresso ele é lento e paulatino. Então, muitas vezes, em que pese seja possível você resolver problemas conjugais com base no diálogo, não é todo mundo que está no nível moral, no nível psicológico disposto a querer resolver aquele problema. Então, se aquilo é muito doloroso, muito sofrido para você resolver, às vezes é melhor mesmo separar, você vai tentar recomeçar com alguém que seja mais próximo, né? Deixar de, às vezes, né, tá fazendo mal para outra pessoa. E assim os dois conseguem aproveitar melhor a encarnação do que às vezes ficar naquele martírio só porque, né, tem que ser indissolúvel, tem que dar certo, tem que ir até o fim. Eu Eu até só estava queria pensando, fazer um comentário. pode falar, Ed. Estava fazendo um comentário, que é uma reflexão. Muitas das vezes as pessoas ficam extremamente chateadas e até assustadas quando alguém aparece com selo, né, de poliamor. Eu lembro que na própria Federação Espírita Brasileira nós tivemos casos de evangelizandos que se identificaram e se apresentaram dentro de um contexto de poliamor. Realmente é desafiador, né? Porque você tem que, de certa forma, acolher, entender, conversar, explicar para os pais, explicar para os evangelizadores, explicar para os diretores, explicar tudo e conduzir da forma mais fraterna e caridosa possível.
E se nós, num ambiente de centro espírita, de casa espírita, não tivermos condições de fazer isso, imagina fora dele. Então, assim, seja qual for a situação, seja qual for o modelo, monogâmico, poligâmico, promíscuo, de adultério, nós temos que acolher, mostrar o bom exemplo, as consequências positivas e negativas de todos os nossos atos e deixar que cada consciência livre, não violentada, possa experienciar e ver o que convém, se vale a pena, se é aquilo mesmo que ele quer fazer, né? Então, é uma questão de conduta, de ensino, nós temos que compreender com toda a fraternidade, benevolência, indulgência e perdão. Se for o caso, porque muitas das vezes pessoas no contexto de poliamor podem ser mais dignas de conduta muito melhor do que a nossa. Quem se diz monogâmico, exemplar. Então, é uma questão que a gente tem que avaliar com muita serenidade. Eu ainda acho que, em termos de estatísticos, casos de poliamor são tão pouco significativos no quantitativo do mundo, que, assim, às vezes a gente faz uma tempestade num copo d'água, sabe? Mas vale a pena debater, refletir no âmbito das ideias, refletir com todo o conhecimento doutrinário que nós temos e principalmente no nosso conhecimento evangélico, à luz do Cristo. Cristo iria condenar gravemente alguém que estava exercendo um poliamor de forma digna? Cristo. Ele não condenou a adúltera, havia condenado. Então, assim, eu acho que a nossa visão de processo, de amor, de acolhimento, de exemplo, desde os nossos jovens mais jovens até as pessoas mais experientes, é de entender que, seja qual for o modelo que você escolher fazer, a responsabilidade é sua. Faça da forma mais de acordo, responsável, não só com as leis humanas, mas também com as leis divinas. Que isso vai entrar num processo de arrumação e todo mundo vai seguir bem. E a nossa sociedade, ela é, de certa forma, também muito hipócrita, né? Porque se a gente for parar para analisar, quem que está mais... Vamos fazer uma análise, quem está mais errado? Quem está mais errado? O monogâmico, o casal, o camarada lá que está casado e trai, ou quem está numa relação poliamorosa? Em tese, é o cara que é o monogâmico, né? Porque ele tá ele traiu um pacto de confiança dentro de uma relação monogâmica, né? Mas se a gente for olhar a sociedade, socialmente falando, quem é que está mais errado? O poliamor, quem está O poliamor é mais criticado, né? vai ser muito mais criticado, E tiveram coragem de se assumir perante a sociedade e muitas vezes perante a própria lei. E muitos deles fazem esse compromisso até com entre aspas, com instrumentos, né, com determinados contratos, até para garantir direitos, né, direitos e deveres entre as partes. Então, eles tiveram coragem de assumir e estão sendo mais criticados do que aqueles que não tiveram. Mas isso é uma outra conversa. Eu queria aproveitar aqui também, lembrando, ontem até eu e o Miguel a gente estava participando do estudo onde a gente estava falando sobre família, né? Família, laços de parentesco, e eu acho que esse nosso tema de hoje aqui no nosso debate, ele tem tudo a ver com família, né? E a gente chegou a uma conclusão geral sobre família, que a família está passando por um processo de transformação, né? Da família tradicional que a gente conhecia, né, para a família para a qual nós estamos caminhando. Porque a gente muito se debate sobre hoje a família está desmoronando, a família está acabando, né? Não querem mais a família, né? E, enfim, atribuem diversos adjetivos à família. Mas a conclusão que a gente chegou hoje é ontem aqui, que estamos passando por um processo, tendo em vista as mudanças pelas quais o planeta tem passado, né? Mudanças tecnológicas, enfim, esses avanços, e a gente está passando por esse período aí de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Então, ainda estamos entendendo os nossos papéis dentro da família, né? E dentro desse contexto. E isso faz com que tenhamos os mais diversos formatos, né? Então, um pai ou uma mãe, dois pais, duas mães, tios, avós, né? Enfim, poliamor, né? Os mais diversos formatos de família que se unem, porque estamos aí nessa fase de entendimento de aonde queremos chegar. E eu queria ouvir de vocês, como é que vocês relacionam esse processo de transformação da família
correlacionando aí com as relações poliamorosas? Então, eu diria que a gente está indo da família, né, hipócrita, da família inconsciente, para uma família real, para uma família consciente. Que sentido, né? Quando a gente, como tudo na vida, tudo que a gente faz de forma obrigatória, a gente está repetindo, a gente está obedecendo um padrão. É por isso que a doutrina espírita ela tem esse diferencial, né, no ramo do cristianismo, que é o único linhagem que fala em fé raciocinada. Por quê? Porque a gente, enquanto indivíduos destinados a essa perfeição relativa, a gente tem que aprender a pensar por nós mesmos, porque nós não seremos deuses, a gente não vai ser co-criador da criação, do universo. Então, a gente precisa começar do micro ao macro, né? Então, na parte que nos cabe aqui, o que que a gente tem para fazer? A gente tem que mergulhar nesse universo que se chama nós próprios, né? Então agora a gente não precisa mais seguir o padrão de um, do outro, do pai, da mãe, do local, da religião. Não, a gente está podendo pensar eu enquanto indivíduo. O que que eu, Miguel, quero? O que que me faz bem? O que que eu busco? O que que eu aceito? O que que eu não aceito? Né? Então, eu acho que é um momento de transição em que a gente vê essas rupturas, a gente vê essa pluralidade, porque o ser humano ele é plural. Mesmo um casal, né, heteronormativo, padrão, que a gente sabe que ainda é a maioria, se você for conversar com, às vezes, dois casais que estão que vivem no mesmo lugar, no mesmo prédio, no mesmo bairro, com o mesmo salário, vão ter dinâmicas internas diferentes, porque nós somos indivíduos diferentes, né? Então, acho que a gente está tendo o privilégio de começar a vivenciar esse mundo novo em que a gente pode ter mais autonomia e, ao mesmo tempo, mais responsabilidade, porque a gente está passando por uma oportunidade da gente poder se descobrir o outro e escolher como é que a gente quer viver. Ed, Esse modelo de família, eu tenho até ditado, né? Família margarina, né? Aquele propaganda de margarina, que família perfeita. Cada vez mais a gente tem visto muitas outras formas de família. E quando você visualiza, por exemplo, num contexto de poliamor, a possibilidade de duas, três pessoas, quatro pessoas estarem relacionando de forma a se constituir uma família, ela é desafiadora, sem dúvida, porque envolve aumento do número de probabilidades de problema. E se você colocar nesse contexto filhos gerados de alguma forma pela sua composição de poliamor, aumenta ainda a correlação, a possibilidade de alguns conflitos de pai, mãe, filhos, mas são conflitos que podem ser perfeitamente enfrentados à luz da boa conduta, do bom relacionamento. Quantos de nós temos conhecidos ou passamos pela experiência, por exemplo, de ter casado, ter filho separado, casado de novo? Chega um momento que o cara na família tem três filhos com mães diferentes, com pais diferentes, e todo mundo, em algum momento, dá aquela freada de acomodação, todo mundo volta a se posicionar de forma mais organizada e passa a viver bem, passa a ter relação como uma família maior. Então, assim, eu sei que é desafiador. Eu não posso te afirmar qual seria o modelo ideal hoje, nessa atualidade, nesse mundo conturbado que é o nosso. Continuo pensando que a forma monogâmica é uma forma mais fácil, mais eficiente, que nos traz vínculos muito fortes, mas podemos, às vezes, ser monogâmicos e ter laços de amor, de consideração, de fraternidade, de bem para outras pessoas que estão fora desse contexto e às vezes até nos confunde um pouco, porque nós não podemos nunca esquecer que nós somos seres multiexistenciais. Já tivemos inúmeras relações muito boas, muito fortes, muito intensas, muito bem trabalhadas, que às vezes as pessoas não estão no nosso seio da nossa família. Então, para cada caso é um caso. Eu só quero dizer que, seja qual for o contexto, nós temos que entender, acolher e trabalhar dentro daquela realidade o melhor convívio, o melhor processo evolutivo de amor e do bem ao próximo e todos os envolvidos. O amar o próximo nunca foi tão forte quanto esse, só que às vezes a gente confunde isso achando que todo e qualquer relacionamento só existe em função de sexo. E as pessoas só se aproximam. Pode se aproximar por esse tipo de interesse? Pode ser dinheiro, pode ser pela inteligência, pode ser pelas facilidades que em conjunto eles têm. São tantas coisas que podem aproximar, mas a gente ainda tem essa tendência de rotular, é sempre por uma questão sexual. A família, hoje,
ela enfrenta grandes desafios e grandes alterações. E nós temos que entender todas essas, para poder sair do outro lado da forma mais pacífica possível. Uma coisa que você falou aí que me chamou a atenção é, nós já fomos muitos, né? Já vivemos diversas experiências e vivemos também outras culturas, né? Hoje aqui a gente está debatendo isso, mas aí me lembrou aqui, por exemplo, eu gosto muito de ler, de estudar sobre cultura viking, né? E nos vikings era muito comum esse amor livre, né? Esse amor, na verdade, amor sexual, né? Esse sexo, Aham. né? O casal tá aqui, pô, vamos convidar o fulano, a gente gostou de você, vem aqui ficar com a gente hoje, né? Então, Cultural, né? cultural, né? Então, naquele período, naquela época, isso se via talvez como algo comum, normal e legal e ok, né? Então, assim, vivemos essa experiência, né? Então, somos esses muitos. Mas, Antônio, tem um detalhe nessa equação dos vikings aí, né? As mulheres lá tinham muito. Era uma sociedade bem mais igualitária, né? As mulheres podiam ser guerreiras, então elas também não era casamento arranjado, elas tinham que querer casar também, né? Então, era uma sociedade diferenciada. Não, e aí São volta os daquela, contextos culturais. aí volta daquela questão que a gente estava falando aqui, né? A independência da mulher, né, influenciou nesses movimentos que a gente tá vendo hoje. Sem dúvida, Aí até me lembrou uma coisa interessante sem que dúvida. eu tinha até anotado aqui, tinha esquecido de falar. Claro, o espírito não tem sexo, né? Podemos estar sexo masculino, sexo feminino, enfim, né? Mas a gente, se a gente for parar para analisar, no geral, estou generalizando, tá, gente? A mulher é muito mais monogâmica do que o homem. Então, será que a mulher é mais evoluída que o homem? Estou jogando no ar aí para vocês. O que vocês Olha, acham? rapaz, eu vou te dizer uma coisa. É, Antes de você não, falar, assim, só pensando assim nisso, quer dizer, a doutrina está trazendo para a pode. gente que a monogamia marca um progresso. A mulher já é muito mais vocacionada e direcionada nesse sentido. Essa que é a minha análise. Como é que você acha, gente? Para mim, a mulher realmente é um ser sublime, cara, porque só da possibilidade de gerar no seu ventre um ser e as relações de força de mãe, de sentimento, de visão de mundo, de carinho, cara, se nós homens aprendêssemos o que elas fazem, o que elas sentem, nossa sociedade seria outra. Muito, muito. Claro que nós também experienciamos, né? Algumas pessoas mais, outras menos, mas eu espero um dia conseguir absorver essa capacidade, esse sentimento dessa alma feminina, viu? Que as mulheres são realmente especiais. Miguel? Sem desmerecer essa visão otimista do Ed, né? Eu acho que se a gente passou, né, por experiências nos dois gêneros, eu acho que talvez por uma questão matemática, assim, a gente dizer que a gente não tem nada, a gente teve zero experiência lá, seria negar essa possibilidade, né? Então, eu acho que a gente também já teve experiência lá e elas já tiveram aqui também. Eu acho que muito dessa ideia de monogamia, ela tem um caráter muito cultural, como eu falei lá no começo. Eu acho que tem uma questão histórica do patriarcado, de ter feito a mulher assim, né, voltada para a família, voltada para o marido, sem poder trabalhar, sem ter direito a sair na rua sozinha. Então, não teria nem como a mulher cogitar, né, ter um amante, sendo que ela não podia sair de casa. Gente, em 1916, nosso Código Civil aqui, a mulher precisava de autorização para fazer compra, assim, de bens maiores, né? Sociedades muçulmanas, hoje em dia, a mulher precisa sair acompanhada na rua, andando atrás do homem. Ela não Então, votava, né? Ela não votava. não votava até 32, né? Getúlio Vargas É, trouxe o voto. Então, eu acho que é muito mais uma questão cultural, e por esse motivo só, é que eu acho que não daria para dizer que elas são mais evoluídas, né? Eu acho que a gente poderia avaliar isso realmente no contexto daquelas que tinham liberdade, né? Porque eu acredito que eram muito, muito poucas, né? Mas fica aí um exercício hipotético, né? Porque a gente não lembra agora, né, de como é que foram as outras encarnações, como é que eram nas outras épocas. Queria lembrar às vezes, mas, mas mas melhor não, né? seja do que for, é mais fácil nessa nossa sociedade, nesse Isso. nosso contexto, é mais fácil ser homem do que ser. Muito mais, muito mais. Nossa, muito Fato. mais. Eu canso de falar isso, falo direto. Nossa, é muito mais, faz em vários Que sentidos. é uma pena, né? Que é uma pena, vamos combinar. Que é uma pena. Gente, então estamos nos aproximando aqui da nossa reta final. Então, queria deixar esses últimos momentos aqui para que cada um de nós pudesse fazer uma reflexão final sobre o tema, né?
Na verdade, a minha conclusão, ela, dentro do que eu estudei, dentro do que eu vi sobre o tema, ela se aproxima muito, quer dizer, se aproxima não, é praticamente a mesma coisa do que eu já vinha pensando antes de estudar, né? Até eu que sugeri esse tema, né? E depois, quando eu fui ler, fui estudar um pouco mais sobre isso, né? Mas é pensar que, assim, se a gente for pensar no poliamor, vamos pensar que esse conceito num conceito puro, né? Um grupo de pessoas que se reúne e que resolve, então, ter uma vida afetiva, em comum, consensual, onde existe um amor verdadeiro, incondicional. Até estava lendo um texto aqui que ele estava falando desse amor ágape, né? O amor ágape versus o amor eros, né? Ele fala que esse amor ágape, ou seja, o amor incondicional, que se entrega, que faz tudo, suporta e trabalha incessantemente pela felicidade de todos os membros. Então, se num grupo de pessoas existe esse amor ágape, digamos assim, né? Então o poliamor realmente ele seria o futuro, né? Onde realmente isso existisse na sua essência. Mas aí quando a gente traz para a nossa realidade, né, onde ainda somos seres muito materiais, temos muitas dificuldades de convivência, ainda somos muito apegados às questões do sexo, que a gente já debateu aqui amplamente, né, e que acabam nos influenciando muito mais, às vezes, do que no sentimento. Né? Quantos e quantos casais a gente conhece pode se amar, mas pode, a mulher falar para o cara, ó, não vai ter mais sexo, vai ter divórcio, né? Então, isso só demonstra como o sexo ainda é muito importante, né? Esse amor eros, de certa forma, ele acaba ainda se sobressaindo. Então, em teoria, o poliamor ele é muito bonito, né? Em teoria, ele realmente, de certa forma, ele atende alguns princípios, né? Cristãos. Mas, na prática, ele se torna, como o Ed falou bem no início, muito difícil, porque probabilisticamente a gente vai ter as dificuldades para se reajustar, né, para conseguir ter aqueles reencontros que a família acaba tornando uma ferramenta para essa resolução. Né? Então, na prática, se torna muito difícil porque ainda tem a questão material. Né? A nossa matéria ainda se sobrepõe muito mais ao nosso espírito, e isso tudo dificulta porque a gente acaba, de certa forma, nos direcionando, às vezes, para as questões do corpo e não tanto para as questões do sentimento, né? Então, por isso que realmente assim eu vou ao encontro dessa ideia de que realmente a monogamia ela traz esse progresso no sentido de que ela vai nos ajudar dentro da razão para que a gente possa conseguir ter os nossos reajustes, né? Mas também sem condenar quem faz dessas escolhas do poliamor no sentido de que estão passando por um processo de transição e de experiência para ver se é bom, se não é, né? E sem esse sentimento de culpa, sem a gente se culpabilizar, né? A gente pensar que estamos passando por um processo de evolução que ele é progressivo. Miguel, por favor. Eu também queria finalizar destacando essa parte, né, do não julgar. Eu acho que a gente, enquanto espírita, a gente tem que ter sempre essa postura amorosa e respeitosa para com o próximo, né, para com a diversidade, até para a gente ter consciência, né, do processo que a gente está passando. Então, não nos cabe dizer isso é certo, isso é errado, isso pode ou não pode. A gente tem que respeitar as experiências. O que a gente deve fazer enquanto também filósofos é refletir, fazer as correlações possíveis com a nossa vida, porque o foco tem que ser o nosso autodesenvolvimento, o nosso autoconhecimento. E junto a essa postura de não julgativa, não condenativa, né, e inclusiva, destacar a questão da responsabilidade afetiva, porque eu acho que independentemente da dinâmica relacional que a gente esteja, né, hetero, homo, cis, trans, todas as letras LGBTQIAPN+, etc., o que é importante, enquanto cristãos, enquanto espíritas, é buscar ter essa responsabilidade afetiva, que é ser leal com o outro, né? Ser transparente com o outro, e o que for que seja acordado consensualmente, né? Tá tudo certo, mas a gente tem que pelo menos buscar fazer a nossa parte, né? E agir com essa ética. Meu amigo Ed. Então, e na minha visão, assim, dentro para poder fechar meu raciocínio, eu entendo realmente que a monogamia, dentro das possibilidades, ela se torna uma forma mais efetiva, mais fácil de se conduzir esse processo de evolução, com menos conflitos, com mais força, mas não julgo e não vejo como problema pessoas que pensam diferente de mim e conseguem fazer esse mesmo processo com mais pessoas envolvidas. Eu penso que
tudo que é muito bem combinado entre as partes, está satisfazendo as partes e que é bem cumprido, funciona. Sabe? Quem sou eu para julgar quem o outro beija na boca ou que faz relação sexual? O que importa para mim é quais são os atos e os exemplos do bem que essas pessoas fazem diariamente. O contexto de quem elas se relacionam realmente não cabe a mim julgar, né? Então eu penso que seja qual for o modelo, que seja exemplo do bem, seja exemplo da boa conduta. E o que cada um faz na sua vida particular é uma escolha, é um exercício do seu livre-arbítrio, que ao longo das suas evoluções, dos seus processos de aprendizado, ela vai julgar se vale a pena continuar ou não. Tal qual acontece conosco, né? Apenas um caminho escolhido por alguém. Então, é exercer essa benevolência, essa indulgência, esse perdão, se é que nós temos que perdoar, porque não nem cabe nosso peso. É claro que nós estamos ainda, muitas vezes, ficamos ofendidos pela conduta de pessoas estranhas que estão a centenas de quilômetros distantes da gente e nos incomoda. Precisamos refletir, está faltando alguma coisa em nós para poder estar nos incomodando tanto assim. Mas, seja o que for, eu oro que as experiências dessas pessoas sejam exitosas, possam ser positivas no objetivo de construir algo que some, né? Que a resultante disso seja boa, porque de traumas, todos nós, monogâmicos, solteiros, casados, a gente tem muitas coisas ruins, muitos traumas, e o amor, sem dúvida, o amor transforma. Se for para somar amor e ter excelentes resultados, dignos até, dentro da cultura do entendimento de cada um, vamos em frente. Gostei muito do que o Miguel falou, responsabilidade afetiva. Acho que é a palavra que Importantíssimo, né? a gente leva, né? Importantíssimo, importantíssimo. Gente, então, queria agradecer novamente aí, Ed, pela sua participação, Miguel, pela sua participação, sempre enriquecendo muito aqui o nosso momento de debate, de discussão. Lembrando que aqui a gente tenta trazer a doutrina de uma forma descontraída, trazendo temas da atualidade, assuntos que perpassam pela vida de todos nós, tá bom? É isso aí, galera. Já já estamos juntos aí num próximo episódio. Forte abraço.